E se eu te falar que um personagem de anime é forte o suficiente para destruir um planeta com facilidade? De quem você se lembra? Acredito que mais de um, não é mesmo? A maioria dos animes e mangás hoje em dia possui personagens que são, para sermos modestos, bem fortes. E quando digo fortes, não quero dizer só forte em questão física, mas também em questão de poderes. Alguns personagens são tão overpower que conseguem fazer coisas inimagináveis, ultrapassando quaisquer barreiras e quebrando completamente as leis da física. Muitos deles conseguem derrotar inimigos com uma facilidade assustadora, não importando se o seu oponente possui a força de 1000 homens ou os poderes de uma divindade. Mas e se todos esses personagens apelões se encontrassem em um mesmo lugar? Quem poderia ser considerado mais forte? Bom, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Depois de uma longa pesquisa, reunimos no vídeo de hoje os top 15 personagens mais fortes de todos no mundo dos animes. E claro, aquele aviso básico, essa lista vai conter alguns spoilers das obras que vão aparecer aqui, beleza? Mas antes de irmos pro vídeo, tenho que te contar um segredo. Sabia que existe uma técnica secreta que pode derrotar qualquer um dessa lista? Até mesmo o top 1? Pois é. Essa técnica é o famoso Ultra Like aqui nesse vídeo, acompanhada do Ultra Soco no botão para se inscrever aqui no canal. Então não fica de bobeira e se prepara que vamos ver uns caras barras pesadas por aqui. Vem comigo e bora pro vídeo. 15º lugar, Alucard. Ele é o protagonista da obra Hellsing e também é considerado o vampiro mais poderoso do mundo dos animes. Pegue todos os poderes que você acha que um vampiro tem. Agora, adicione mais alguns e multiplique a força e a eficiência de todos eles por 1000. Esse é o nível do Alucard. Ele possui uma lista gigantesca de poderes, e falar de todos eles aqui ocuparia muito do nosso tempo. Então, vamos tentar dar uma resumida. Para começar, ele possui o Basic Kit de um vampiro, super força, super velocidade e super regeneração. Mas lembre-se, tem que multiplicar tudo isso por 1000. Com a sua regeneração avançada, ele acaba se tornando praticamente imortal, podendo retornar dos mortos, mesmo que seja decapitado. Sem contar que ele é também resistente a todas as coisas que popularmente poderiam matar um vampiro, como a luz do sol e equipamentos sagrados. Além disso, Alucard possui telecinese, telepatia, percepção extrasensorial, hipnose, controle do clima, onipresença, intangibilidade, detecção sobrenatural e pode até transformar o seu corpo em sombras ou em qualquer ser vivo. E de quebra, Alucard também carrega 2 pistolas especiais, que além de servirem para eliminar tanto monstros quanto humanos, são extremamente pesadas e nenhum ser humano comum é capaz de sequer levantá-las do chão. 14º lugar, Koro Sensei. Vindo do anime Assassination Classroom, Koro Sensei é o professor de uma escola que visa formar assassinos. Após passar por diversos experimentos de produção de antimatéria em um corpo vivo, Koro Sensei se tornou uma criatura parecida com um polvo, com vários tentáculos, e ganhou seus poderes. Além da super força e de reflexos e sentidos sobre-humanos, Koro Sensei também tem uma velocidade que é várias vezes mais rápida do que a velocidade do som, o que permite que ele seja capaz de desviar de disparos de armas de fogo e até mesmo dar a volta ao mundo em pouco tempo. Ele também possui regeneração, aumento de resistência, disparo de lasers dos tentáculos, inteligência superior, liquefação, que transforma o seu corpo em líquido, e alguns outros poderes. A única maneira de ferir Koro Sensei é utilizando armas anti-Koro, que são armas feitas com um material especial desenvolvido exclusivamente para matá-lo. Só que o Koro ainda consegue entrar em seu modo de defesa absoluta. Nesse modo, seu corpo desaparece, ficando apenas a sua cabeça em uma espécie de cúpula de vidro indestrutível. Quase nada pode penetrar esse escudo, nem mesmo o material anti-Koro, exceto por uma arma criada pelo governo, a Lance of Heaven, que consegue quebrar essa sua defesa quase absoluta. 13º lugar, Satoru Gojo. Satoru é um feiticeiro Jujutsu de grau especial que atua como professor na escola de Jujutsu de Tóquio, sendo amplamente reconhecido como o feiticeiro mais forte do mundo. Descendente de uma antiga e poderosa família de feiticeiros,
Desde criança, Satoru Gojo já era absurdamente poderoso, já que ele nasceu com uma combinação rara de habilidades da sua própria família. Além de possuir uma quantidade colossal de energia amaldiçoada, Satoru também possui uma enorme força física, reflexos e velocidade sobre-humanas. Mas o que torna ele tão poderoso são as técnicas, Ilimitado e os 6 Olhos, ambas habilidades que ele herdou da família Gojo. Com a combinação dessas técnicas, Satoru praticamente pode manipular o espaço-tempo com controle a nível atômico, podendo gerar vácuo, desacelerar as coisas, criar centros de gravidade, repelir objetos e até mesmo apagar qualquer tipo de matéria da existência. Sua expansão de domínio também é assustadora, onde ele cria um espaço metafísico em que as suas vítimas são bombardeadas com todo tipo de estímulos e informações repetidamente em seus 5 sentidos, incapacitando a capacidade de ação e reação do seu alvo. E por fim, Satoru já mostrou que é capaz até de voar e que basicamente pode criar uma barreira invisível sobre o seu corpo, que impede que qualquer coisa consiga atingi-lo. 12º lugar, Mob. Mob é o protagonista da obra Mob Psycho 100, e curiosamente, ele foi criado pelo mesmo autor de One Punch Man. Seu nome verdadeiro é Shigeo Kageyama, e ele é tudo aquilo que parece ser à primeira vista. Uma pessoa comum, simples, pacífica e tímida. Porém, atrás de toda essa máscara de um garoto comum, Mob esconde os seus poderes psíquicos. Ele possui vários poderes derivados da mente, como telecinese, projeção astral, sensor espiritual e absorção de energia. Além desses, Mob também pode criar barreiras e disparos de energia. Todos esses poderes de Mob aumentam dependendo da sua carga emocional, representada por uma porcentagem que sempre vai subindo de acordo com seu humor. Quando Mob não sente muitas emoções, sua porcentagem fica em 0% e os seus poderes estabilizam. E mesmo assim, seus poderes já são bem fortes nessa forma. A porcentagem só aumenta com alguma emoção forte sentida por ele, como raiva, medo ou tristeza. E assim que chega em 100%, Mob é tomado por aquele sentimento e seus poderes atingem um pico assustador. Aqui, seus poderes são capazes até mesmo de gerarem tempestades enormes ou de levantar vários prédios do chão. No entanto, Mob pode ir além. Ao passar do 100%, ele entra no modo... E nesse modo, Mob vira um monstro imparável, onde sua verdadeira força e capacidade são desconhecidas. 11º lugar, Kaguya Otsutsuki. Kaguya é um membro do clã Otsutsuki e a matriarca de uma família do ramo, sendo a mãe das lendas Hagoromo e Hamura. Muito antes da fundação das aldeias ocultas, Kaguya consumiu o fruto da árvore divina e ganhou uma enorme quantidade de chakra, com o qual ela foi capaz de parar sozinha todas as guerras que assolavam aquelas terras. Depois disso, Kaguya se tornou assustadoramente poderosa e desenvolveu um complexo de Deus que a fez pensar que nenhum mortal era digno de usar o chakra, apenas ela. Além de ter uma quantidade insana de chakra, ela possui vários jutsus únicos e apelões. Para começar, ela tem tanto Byakugan quanto Hine Sharingan, e pode usar todos os jutsus que eles acompanham, o que por si só já é bem desbalanceado. Ela pode usar todas as 5 transformações da natureza, pode absorver qualquer técnica ou chakra de seus inimigos, pode flutuar, se teletransportar e viajar entre diferentes dimensões à vontade. Além disso, ela pode usar um jutsu chamado Ossos Mortais de Cinzas, que consiste em conjurar ossos especiais do seu próprio corpo. E assim que esses ossos atravessam alguém, essa pessoa vira pó em segundos. Essa habilidade pode até mesmo destruir um Susanoo perfeito com facilidade. E por fim, Kaguya conta também com uma esfera expandida do caminho da verdade, que abriga todas as transformações da natureza e linhagens sanguíneas, com o poder de mudar o mundo, obliterando tudo para o nada, sendo essencialmente o início de uma nova dimensão. 10º lugar, Saiki Kusuo. Esse é o protagonista do anime Saiki Kusuo no Piscinan, ou A Vida Desastrosa de Saiki Kusuo. Esse é um anime que foca na comédia, apesar do seu protagonista ser extremamente poderoso. Saiki é um garoto muito tímido por opção, já que ele se recusa a interagir socialmente com qualquer pessoa ou atrair qualquer atenção para ele mesmo. Ele só se comunica transmitindo palavras por telepatia aos outros.
Ele opta por ser excluído pelo fato dos seus poderes serem algo que mais afastou do que aproximou pessoas dele. Desde o seu nascimento, Saiki já apresentava poderes psíquicos que no início só deram uma inteligência absurda para um bebê. Mas, com o tempo, ele desenvolveu todo tipo de poder psíquico e paranormal, como telecinese, telepatia, teletransporte, pirocinese, clarividência, levitação, manipulação de DNA, metamorfose, projeção astral e viagem e manipulação temporal. Além, é claro, de super força, super velocidade e super resistência. Para tentar controlar os seus próprios poderes, Saiki usa pequenos dispositivos na sua cabeça, parecidos com antenas, que reduzem bastante os seus imensos poderes. Muitos dos vários dons que Saiki possui não podem ser controlados por ele mesmo, como a telepatia. Por isso, as antenas ajudam, mesmo que minimamente, a diminuir o uso passivo dessas habilidades. Até onde se sabe, a capacidade evolutiva de Saiki é praticamente infinita. E mais, é algo passivo, onde ele não precisa fazer nada para ficar mais e mais forte. Em nono lugar, Goku. Para muitas pessoas, o Goku dispensa apresentações, já que ele é possivelmente o personagem mais famoso do mundo dos animes. Mas por mera formalidade, vamos introduzir ele aqui. Goku não é um humano, mas sim um alienígena da raça Saiyajin, vindo do planeta Vegeta. A maior característica de Goku, certamente, é o seu desejo incessante de sempre querer ficar mais forte e enfrentar os oponentes mais poderosos que ele encontrar. Os poderes de Goku vêm da manipulação do seu Ki, que é a forma de energia vital em Dragon Ball. Com o Ki, Goku tem acesso a uma lista enorme de poderes, mas com certeza, seu ataque mais famoso é o Kamehameha, onde após focar uma enorme quantidade de Ki em um único ponto nas suas duas mãos, Goku libera uma onda de energia poderosa, que seria capaz até mesmo de destruir a Terra. Mesmo em sua forma base, Goku já possui atributos físicos sobre-humanos, tendo super força, super velocidade e super resistência. No entanto, ao evoluir para uma forma superior, como Super Saiyajin, não só a sua força e velocidade aumentam, como também o seu Ki. Goku já possui diversas transformações e, essencialmente, todas elas aumentam drasticamente todos os seus poderes, e claro, também mudam a cor do seu cabelo. Derrotar Goku só em sua forma Super Saiyajin já seria uma tarefa impossível para muitos personagens dos animes, e mesmo quando ele é derrotado e fica em um estado de quase morte, Goku sempre se recupera e volta muito mais forte, visto que a sua raça Saiyajin fica ainda mais poderosa ao se recuperar de experiências onde eles beiram a morte. Atualmente, a forma mais poderosa de Goku é o Instinto Superior, uma técnica de combate dos anjos que permite o seu usuário movimentar o seu corpo de forma instintiva, sem pensar, para que os seus movimentos sejam mais fluidos e, consequentemente, mais rápidos e assertivos. Em oitavo lugar, Saitama. Saitama é o principal protagonista de One Punch Man e o personagem mais poderoso que existe na série. Ele enfrenta uma crise existencial autoimposta, onde ele se tornou tão poderoso que ele não sente mais qualquer emoção durante uma batalha, já que na maior parte dos casos, ele derrota os seus inimigos com 1 ou 2 socos. O Saitama é um personagem de anime 100% evoluído já em sua primeira cena de aparição. Sabe aqueles animes onde o protagonista começa fraquinho, mas no fim, ele atinge o seu potencial máximo e se torna extremamente poderoso? Bom, esse é o Saitama já no primeiro momento em que o conhecemos. Depois de um treino intensivo e comum de apenas 3 anos, em um certo momento, Saitama acabou removendo seu limitador e ganhou seu imenso poder. Ele possui força física praticamente ilimitada, velocidade e reflexos inigualáveis e uma resistência e durabilidade absurdas. Sem muito esforço, ele é capaz de destruir meteoros com apenas um soco, saltar da Lua até o planeta Terra em questão de segundos, devastar os gases do planeta Júpiter com um único espirro, e suportar diversos ataques de explosão de raios gama do Garou modo medo cósmico. E, para quem não sabe, a explosão de raios gama é uma explosão que ocorre no fim da vida de uma estrela maciça. Esse é o maior e mais poderoso fenômeno explosivo já confirmado no universo. Saitama ainda possui algumas habilidades sobrenaturais e que quebram completamente as leis da física. Ele já mostrou ser capaz de agarrar e chutar portais interdimensionais, e também mostrou que possui uma habilidade de copiar quaisquer poderes e técnicas que ele testemunha em batalha.
como ele fez ao copiar a habilidade de manipular o seu corpo em nível atômico e conseguir voltar no tempo. E por fim, vale mencionar que o Saitama também possui uma capacidade de evolução infinita, onde ele se torna mais forte a cada segundo que passa, sempre superando seus próprios limites, principalmente quando está enfrentando algum inimigo poderoso. Em sétimo lugar, Giorno Giovanna, o protagonista da parte 5 de Jojo e um filho bastardo de Dio Brando. Giorno era um jovem que tinha o desejo de se tornar o chefe da máfia italiana Passione, para usar a influência do grupo para propósitos justos e altruístas, como tirar pessoas das ruas e alimentar os pobres. Seu stand se chama Gold Experience, e com ele, Giorno tem como principal habilidade transformar quaisquer objetos em seres vivos, como por exemplo, transformar um tijolo em uma cobra. E caso esses seres criados por ele sejam atacados por alguém, isso faz com que automaticamente o dano desferido na criatura seja refletido de volta ao atacante. Tudo isso não parece grande coisa, né? Mas o stand de Giorno já evoluiu para algo muito mais poderoso. Depois de perfurar Gold Experience com a flecha de stands, Giorno fez seu stand mudar de aparência e evoluir para Gold Experience Requiem. Com isso, todos os status do stand, como força, velocidade, alcance e outros, aumentaram em níveis imensuráveis. Mas isso não é tudo. Uma habilidade passiva que o stand ganhou é o de Volta ao Zero, onde qualquer tentativa de ferir ou nulificar os sentidos de Giorno são completamente anuladas e resetadas ao momento anterior a essa tentativa de ataque, impedindo que a ação se torne real. Para quem manja de computação, é como dar um Ctrl Z em qualquer coisa feita contra ele. Sua habilidade de conceder vida também foi aumentada, onde o stand conseguia até mesmo transformar pequenos fragmentos de pedra em vários escorpiões. Por último, a habilidade mais poderosa do Gold Experience Requiem é o seu loop temporal. Caso alguém seja morto pelo stand, essa pessoa vai vivenciar infinitas experiências de morte em realidades diferentes, onde o alvo vai ficar morrendo e morrendo ininterruptamente, e somente com a própria vontade de Giorno esse loop pode ser quebrado. Em sexto lugar, Super Tengen Toppa Gurren Lagann. O anime Tengen Toppa Gurren Lagann é um anime que gosta bastante de exagerar o quesito força e tamanho dos seus personagens, e você já vai entender o porquê. Gurren e Lagann são dois robôs relativamente pequenos que, ao se unirem, se transformam em um mecha gigante e mais poderoso chamado Gurren Lagann. Então o robô pode unir estruturas de outras construções a si mesmo e vai ficando cada vez maior e mais forte. E você já deve imaginar que a partir desse ponto as coisas vão ficando cada vez mais absurdas. O robô começa a passar por várias transformações e aumentando cada vez mais o seu tamanho, chegando ao ponto de ficar maior do que uma galáxia inteira. E mais, ele é até mesmo capaz de utilizar as próprias galáxias como armas. Se ele quiser, ele pode simplesmente unir várias galáxias entre si para condensarem sua energia e gerar explosões semelhantes ao Big Bang. Mas o robô conseguiu ficar ainda maior do que isso. Depois de absorver energia o suficiente, o mecha se tornou o Super Tengen Toppa Gurren Lagann, o que deu a ele uma altura de trilhões de anos-luz. Só para você ter uma ideia, o universo observável tem um raio de aproximadamente 14 bilhões de anos-luz, o que não chega nem perto do tamanho do robozão. Um átomo dessa coisa já seria bem maior do que o próprio sistema solar. A altura do robô já parece o suficiente para tornar ele assustador, não é? Bom, nós ainda nem falamos dos poderes dele. Além da absorção de energia que ele usa para evoluir, o robô pode criar diferentes armas ao manipular energia espiral, pode controlar a realidade, quebrar o espaço-tempo e manipular a entropia, a probabilidade. É mole ou quer mais? Na verdade, a gente tem mais sim. Em quinto lugar, Elder God Demon Bane. Uma divindade poderosa que vem do anime Demon Bane, um show que mistura mechas e elementos da cultura Lovecraftiana. Demon Bane é mais conhecido por sua franquia de jogos do que o seu anime, na verdade. Assim como Gurren Lagann, Demon Bane é um mecha que pode aumentar o seu tamanho infinitamente, mas ainda consegue ser mais forte. Ele conseguiu evoluir para a forma Elder God, que segundo o anime, é um status de entidades cósmicas que ultrapassam tempo e espaço, matéria e energia, criação e destruição. Eles são basicamente onipotentes.
Esse robô é considerado um verdadeiro deus ex machina, já que ele é infinitamente poderoso e não possui nenhuma fraqueza. Isso mesmo que você ouviu, fraquezas zero. Além do mais, Demon Bane possui uma lista muito mais extensa de poderes do que o Gurren Lagann. Para citar alguns, ele pode manipular a realidade e o espaço-tempo, mudar de forma, viajar na velocidade da luz, criar clones, ficar intangível, retirar energia de inúmeros universos paralelos, criar buracos negros e inúmeros outros poderes apelões. Elder God é a forma mais poderosa do Mecha Demon Bane, mas mesmo numa forma mais enfraquecida do robô, ele já era capaz de destruir bilhões de planetas em um único combate. Demon Bane se tornou uma entidade tão poderosa, com um poder tão extraordinário, que ele foi capaz de superar completamente quase todos os outros deuses e entidades do seu verso. Mas mesmo que esse mecha pareça onipotente, ainda tem gente mais forte do que ele. Em quarto lugar, Senhor Zeno. Ele parece bem fofinho, não? Mas se você soubesse do que essa criaturinha minúscula é capaz de fazer, sem sentir qualquer sentimento, você não pensaria da mesma forma. O Sr. Zeno é possivelmente a entidade mais poderosa que já surgiu na obra de Dragon Ball. Ele é uma espécie de governante de todos os universos existentes, mas apesar de seu posto tão superior, ele tem a mentalidade de uma criança ingênua e alegre. Ele tem controle total de toda a realidade, e sem qualquer esforço, Zeno pode apagar um universo inteiro em um piscar de olhos. Durante o Torneio do Poder, ele fez isso repetidas vezes, e sem se importar com o que estava fazendo. Era como uma criança brincando com seus brinquedos. Quando Zeno apaga um universo, é apagado junto até mesmo seres imortais, pois elimina todos os vestígios de qualquer entidade, tanto material quanto imaterial. Além disso, Zeno é completamente imortal, não existindo nenhuma forma de matá-lo. Ele já foi até mesmo capaz de sobreviver à destruição de uma linha do tempo inteira e está governando o multiverso há possivelmente milhões de anos. Apesar de todo o seu poder, Zeno não luta e sequer tem qualquer intenção de lutar contra alguém. Ele nem precisa, pois afinal, com um único movimento do seu dedo, qualquer um que ouse o enfrentar é apagado completamente da existência. A única pessoa que foi descerebrada o suficiente para desafiar o Sr. Zeno para uma luta foi o Goku, mas por sorte, Zeno entendeu aquilo como uma brincadeira e não fez nenhum mal a ele e seu universo. Perceberam que um personagem desse naipe não é nem top 3? Então se segura na sua cadeira e vem comigo conhecer os próximos. Em terceiro lugar, Rimuru Tempest. Rimuru Tempest é o protagonista do anime That Time I Got Reincarnated as a Slime, e mesmo que seus poderes tenham atingido o nível de um deus, ele é um ser bondoso e não faria mal algum a uma pessoa inocente, a menos que alguém o provoque. Após ser esfaqueado e morto, Rimuru reencarnou em outro mundo como um pedaço de slime azul, e inicialmente ganhou 2 poderes especiais, o Predador e o Grande Sábio. Esses poderes ainda iriam tornar Rimuru um dos seres mais apelões da história dos animes. Quando Rimuru usa sua habilidade Predador, ele envolve o corpo do oponente com sua forma de slime e absorve todos os poderes do alvo para ele mesmo, e sua capacidade de armazenar poderes é infinita, ou seja, ele nunca vai se sentir sobrecarregado. Isso deu a ele a capacidade de absorver praticamente todos os poderes existentes no anime. A lista é tão extensa que nem precisamos listar poder nenhum, é só você pensar em qualquer tipo de habilidade que Rimuru vai tê-lo no seu armazém. Não importa o quão estranho ou aleatório seja o poder que você imaginou, o Rimuru tem e pronto. Super força? Sim. Telepatia? Confere. Conhecimento ilimitado? Check. Isso e mais milhares de poderes diferentes. Ele é como uma versão infinitamente superior do All for One. Conforme seguia consumindo mais e mais poderes, Rimuru ficou forte o bastante para enfrentar seres conhecidos como Lordes Demônio, e já derrotou demônios como Milin Nava, e ele ainda estava longe de atingir o seu ápice de força. Ele acaba se tornando superior a qualquer Lorde Demônio no anime, e consegue derrotar o antagonista Yuki, quem Rimuru também absorveu. Depois de consumir os poderes de Yuki, Rimuru ganhou poderes de viagem interdimensional e manipulação do espaço-tempo, além de poder sugar almas e usá-las para reviver pessoas mortas. Ele se tornou praticamente um deus. O que deixa ele tão alto nessa lista é que mesmo depois de chegar nesse nível de poder,
Rimuru ainda pode evoluir bem mais do que isso. Ele já era oficialmente reverenciado como um deus, mas ainda assim, conseguir ir mais além. Mas será que os próximos dessa lista conseguem ir além do mais além? Em segundo lugar, Hyoge Shiki. Aqui, temos uma assassina de demônios que botaria qualquer Hashira de Demon Slayer no chinelo. Estamos falando de Hyoge Shiki, protagonista da franquia de filmes The Garden of Sinners ou Kara no Kyokai. Ela é uma garota bastante tímida e que possui dupla personalidade. Enquanto a primeira persona é mais tranquila e quieta, a outra realiza assassinatos pela cidade. Em certo momento da história, Shiki despertou uma habilidade chamada Olhos Místicos de Percepção da Morte, que deu a ela a capacidade de ver a mortalidade de coisas vivas ou não vivas, na forma de linhas. Com esse poder, ela também pode usar qualquer objeto afiado, como uma faca, para cortar essa linha e tirar a vida ou existência de qualquer coisa facilmente. Shiki também pode cortar poderes e coisas imateriais, como telecinese, negando completamente o seu efeito. Até onde sabemos, as capacidades de coisas que Shiki pode cortar não possuem limites, e mesmo que os seus inimigos sejam deuses, demônios, mortos-vivos, ela pode derrotar todos eles ao cortar sua linha de vida. Dependendo da força e magnitude do inimigo, achar a linha certa para matá-lo acaba se tornando um desafio maior, mas nada que Shiki não consiga fazer. Ela também possui um braço prostético especial, que a permite tocar em coisas intangíveis, como fantasmas ou espíritos. Geralmente, Shiki enfrenta seus inimigos com uma terceira personalidade, chamada de Void Shiki. Essa persona está conectada com as raízes da própria vida e existência, e pode manipular todas essas coisas sem problemas. Reconstruir as leis da física, voltar e avançar no tempo, e outras habilidades que beiram a onipotência. Ela também tem outros poderes menores, mas acredite, com tudo que já mostramos aqui, ela já é mais do que capaz de matar seres celestiais com uma simples faquinha. Em primeiro lugar, Kami Tenshi. Sendo a entidade suprema do anime Tenchi Muyo, Kami Tenshi é uma divindade que é, ao que tudo indica, onipresente, onipotente, onisciente, onitudo. Geralmente ele se mostra em uma forma humanoide com um corpo revestido de luz, mas essa é apenas uma representação física para os humanos compreenderem minimamente sua presença. Acho que isso já é mais do que o suficiente para dizer o quanto ele é poderoso, né? Mas vamos dar um pouco de perspectiva. Enquanto o Sr. Zeno costuma brincar de bolinhas de gude com outros planetas, a simples presença de Kami Tenshi fez com que mais de 20 hiperdimensões se chocassem, o que quase destruiu toda a existência em si. Ele é uma entidade completamente transcendental, ou seja, a própria mente humana não consegue compreender sua própria existência. E como ele é possivelmente um ser onipotente, ele se torna capaz de fazer qualquer coisa e tem todo tipo de poderes apelões, como manipulação dimensional e da realidade, manipulação do tempo e espaço, geração de portais e muito, muito mais. Kami Tenshi não é nem seu nome verdadeiro, é só um apelido criado pelos fãs da obra. A entidade não possui um nome oficial, e sequer poderia, não é? Como já deu pra sacar, esse ser não é mau ou bondoso, é apenas imparcial, já que toda a existência basicamente se curva a ele. Ufa, que viagem, não é? Conseguia imaginar que tinha personagens tão tenebrosos assim nos animes? Basicamente, todos aqui chegavam aos pés de se tornar uma divindade ou até algo superior a isso. Mas lembre-se, mesmo que um anime tenha personagens extremamente apelões, não quer dizer que ele seja superior a outro anime, beleza? Por isso, nunca julgue uma obra como sendo ruim, só por ela não ter personagens de nível Deus. E aí, o que acharam da nossa lista? Você acha que faltou a gente adicionar algum personagem aqui? Acha que a ordem que colocamos aqui foi justa? Então comenta aqui embaixo pra gente interagir juntos. Se quiserem ver mais vídeos nesse estilo, onde reunimos vários personagens de outros animes e falamos sobre algum assunto envolvendo eles, como os mais fortes, mais fracos, comenta aqui embaixo que tema de vídeo nesse estilo você gostaria de ver, ok? E enfim, muito obrigado pelo seu tempo, Ultra Nerds, e até o próximo vídeo, valeu!